Doutor Leonardo, boa tarde mais uma vez. Nós estamos ao vivo no YouTube, o doutor pode dar início. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Assembleia Geral de Credores da MPE Construtora Incorporadora Eireli. Meu nome é Leonardo Lice, sou administrador judicial, nomeado nos autos da recuperação judicial. E para o início dos trabalhos, a gente vai precisar de que algum credor se voluntarie para secretariar os trabalhos. Brenda, eu não me recordo quem foi o nosso secretário ou secretária da última vez. Você poderia verificar, por gentileza? Foi o doutor Daniel. Doutor Daniel está presente. Boa tarde, doutor. Estou presente e me voluntario mais uma vez, sem problema. Então tá, Jota. Eu indago aos presentes se existe alguém que se opõe à nomeação do doutor Daniel Jordão Oliveira como secretário dos trabalhos. Caso discorde, por gentileza, se manifeste via chat. Não havendo nenhuma oposição, eu agradeço mais uma vez ao doutor Daniel pela disponibilidade e ele, a partir de agora, fica nomeado secretário dos trabalhos. Eu vou pedir, por gentileza, Brenda, para disponibilizar o edital de convocação para a presente Assembleia e, caso o seu pessoal possa fazer a leitura para a gente agradece. Doutor, vou compartilhar e fazer a leitura. Consegue visualizar, doutor Leonardo? Sim. Ok. Edital de convocação de credores para a Assembleia Geral de Credores Virtual, recuperação judicial, processo número 5566-386-05-2019, 809-0024. Juízo Caldas Novas, Terceira Vara Civil, Fazenda Pública Municipal. Faz saber que por este, o juiz de direito da Escrivania da Terceira Vara Civil e Fazendas Públicas dessa comarca de Caldas Novas, Dr. Bruno Leopoldo Borges Fonseca, no uso de sua competência e nos termos do artigo 36 da Lei de Recuperação Judicial, número 11.101 de 2005, pelo presente edital, ficam convocados todos os credores habilitados nos autos para a Assembleia Geral de Credores de MPE Construtora Incorporadora Eireli, em recuperação judicial, a ser realizada no dia 17/12/2021, às 14 horas, ser realizada na forma virtual por meio da plataforma digital BEX, com admissão a partir das 13 horas em primeira convocação e no dia 24/1/2022, às 14 horas, em segunda convocação, com admissão a partir das 13 horas, por meio da mesma plataforma digital, para a deliberação da seguinte ordem do dia. A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. B. Constituição e eleição dos membros do Comitê de Credores e seus substitutos. E C. Matéria que possa afetar os interesses dos credores. As instruções para cadastramento, acesso e utilização do sistema estão disponíveis nos autos da recuperação judicial, movimentação número 120. O credenciamento dos credores legitimados a participar da Assembleia Geral de Credores será iniciado com 1 hora de antecedência, considerando o horário designado para a Assembleia, ou seja, a partir das 13 horas do dia da realização da Assembleia. Os credores legitimados a votar devem realizar seu cadastramento, bem como poderão ser representados na Assembleia Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que realize seu cadastramento por meio de e-mail a ser enviado para leonardoice@uol.com.br com documento hábil que comprove seus poderes, observando o prazo de 24 horas antes da data prevista neste edital. Ou seja, até o dia 16/12 às 14 horas, para a primeira convocação, e até o dia 21/1/2022, até as 14 horas, para a segunda convocação, contendo ainda as informações relacionadas na petição de procedimentos juntada aos autos na movimentação processual número 120.
O credor poderá também indicar o número da movimentação processual dos autos em que se encontram os documentos de representação, o que poderá ser feito no mesmo prazo do parágrafo anterior, através do e-mail leonardice@uol.com.br, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 4 da Lei 11.111 de 2005, para que os sindicatos dos trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no artigo 37, parágrafos 5º e 6º, inciso 1, da Lei 11.101 de 2005. Para que produza seus efeitos de direito, o presente edital de convocação será publicado e afixado na sede da empresa e suas filiais, na forma do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei 11.101 de 2005. Cumpra cidade passado na cidade de comarca de Caldas Novas, estado de Goiás. Ok, Brenda, muito obrigado pela leitura. Antes da gente dar prosseguimento aos trabalhos, eu gostaria de lembrá-los mais uma vez que o microfone de todos os senhores ele vai permanecer fechado durante toda a Assembleia para evitar microfonia, evitar que duas pessoas falem ao mesmo tempo e ninguém se entenda. Caso qualquer credor aqui presente ele deseje fazer uso da palavra, por gentileza, se manifeste via chat, que oportunamente nós disponibilizaremos a palavra a todos. Ainda, eu gostaria de lembrar que nós vamos precisar, além da colaboração do Dr. Daniel, da colaboração de mais 3 representantes de credores para que possam assinar a ata ao final dos trabalhos. Né? Acredito que um deles pode ser até o próprio Dr. Daniel, já que ele é secretário dos trabalhos e também representante das credoras André de Paula Campos e Adriana de Paula Campos. Convidaria também o Dr. João Ricardo Teles e Silva, que é o único representante de credor trabalhista da senhora Thaisa Salviano. E também gostaria de convidar o Dr. Guilherme, se possível, doutor, para que, a exemplo da doutora Júlia, sua colega de escritório, pudesse permanecer conosco para assinar a ata virtualmente. Se algum dos casos... Obrigado aos senhores. Né? Então, como já superadas essas questões, e considerando que esta Assembleia ela está sendo instalada em segunda convocação, com qualquer forma, a gente está em condições de dar início aos trabalhos. De qualquer modo, por questão de transparência, e para que todos os credores presentes e os ouvintes que nos acompanham via internet possam conhecer o quórum de credores presentes, eu pediria à Brenda que, assim que possível, projetasse a relação de credores presentes com os respectivos representantes. Pois não, nós temos na classe 1 3,20% dos credores presentes, considerando o critério valor do crédito, um total de R$ 22.318,28. Nós não temos nenhum credor classe 2 ou classe 4 na recuperação, e na classe 3, de um total de R$ 59.654.244,16, nós temos aqui credores que representam R$ 48.492.928,88, o que representa 81,29% dos credores, considerando o volume de crédito. Uma vez verificado a existência de quórum, eu passo a palavra ao Dr. Thomas, representante da MPE, para que ele discorra a respeito do primeiro item da pauta do dia, que é a apresentação do plano de recuperação judicial. Aos credores que tiverem qualquer questionamento a fazer,
Uma vez finalizada a exposição do Dr. Thomas, nós franquearemos a palavra, observando a sistemática que eu já adiantei. Peço a palavra via chat e, de acordo com a ordem de inscrições, nós iremos abrir a oportunidade para que cada um faça seus questionamentos, suas ponderações, suas ressalvas. Com a palavra, Dr. Thomas. Obrigado, doutor Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, equipe da BEX. Obrigado também pela organização. Boa tarde aí a todos os credores. O plano de recuperação judicial ele já foi apresentado, com a instalação da Assembleia, ele já estaria em condições de ser discutido pelos credores. Entretanto, desde sua apresentação, nós temos mantido discussões intensas com os credores em relação ao plano, em relação a ajustes que podem ser possíveis, na medida da capacidade de pagamento da recuperanda. Eu acredito que hoje o plano que ele existe nos autos, ele não reflete fielmente as negociações, onde já chegamos, e ainda não é um plano final concluído a partir dessas negociações para votação. Acredito que a gente precisa ainda de algumas semanas para finalizar a redação do plano. É natural nessa época do ano, de férias, festejos, que as discussões e negociações elas acabam tendo uma esfriada. Por isso a gente ainda não conseguiu concluir tudo isso para deliberarmos hoje sobre o plano. Então, óbvio que as recuperandas estão aqui à disposição de todos os credores para discutir o plano, mas a minha sugestão de encaminhamento hoje seria que a gente votasse uma suspensão da Assembleia para o dia 8 de março, acho que é um prazo razoável, para que, então, a gente possa trazer todos os ajustes e aí o plano, então, ser analisado e votado pelos credores. Tá, joia. Antes de a gente colocar em votação o encaminhamento do recuperanda pela suspensão da Assembleia, eu indago a todos os credores presentes se alguém deseja fazer algum questionamento ou alguma observação neste momento. Enquanto isso, Brenda, eu pediria, por gentileza, que fosse verificada a disponibilidade da plataforma para a realização da Assembleia, da continuidade da Assembleia instalada na data de hoje, para o dia 8 de março ou alguma data próxima, para, na eventualidade de os credores assim o aprovarem, a gente já está com isso pronto. E aí a gente já encaminharia a votação com a data em que a BEX tivesse disponibilidade. Eu estou verificando aqui que o Dr. Daniel Jordan, nosso secretário, ele pediu a palavra. Então, Brenda, por gentileza, abra o microfone dele, já está aberto, Dr. Daniel, fique à vontade. Boa tarde de novo, pessoal. Eu tenho acompanhado todo o desenrolar do plano de recuperação judicial e, com todo respeito ao Dr. Tomás, é um pouco tanto quanto estranho, simplesmente falar que está tendo negociação, não se apresenta nada de concreto, e joga isso na mesa, pede adiamento e fica por isso mesmo. E aí, dia 8, nós estamos desenrolando isso aí desde 2018, se eu estou enganado, que é o início do processo, e agora é adiamento. Doutor, algo mais que o senhor queira colocar? Só isso. Tá. Só uma correção, entendo o ponto de vista do senhor, só uma consideração: o processo foi proposto em 2019 e o processamento dele foi deferido um ano depois. Né? Só faço essa observação e passo a palavra para o Dr. Thomas, caso ele tenha algum comentário, alguma consideração acerca desse. Não, eu entendo a posição do Dr. Daniel, agradeço, inclusive, a intervenção. Eu acho que é importante esse tipo de questionamento. Como o Dr. Leonardo bem comentou, embora seja um processo de 2018, é uma recuperação judicial que começou efetivamente
no final ali de 2020, então não é que está se alongando tanto assim. Com certeza a ideia era que hoje, quando a Assembleia fosse instalada, nós já tivéssemos em condições de votar esse plano, esse era o intuito, mas também não me parece que votar um plano que ainda não é consenso entre os credores, no qual os credores não tiveram ainda a oportunidade de apresentar suas ideias, de apresentar suas propostas, não me parece que isso também surtiria muito efeito. Acho que não é essa a ideia da Assembleia, é exatamente discutir o plano. Então, por isso, essa solicitação de suspensão, e também acho que a gente não está falando de uma suspensão aqui também demasiado, né? A gente está considerando aqui que estamos praticamente saindo das férias forense agora, e a gente está falando de praticamente um mês aí só para concluir essas negociações e aí então deliberar. Então, entendo e compartilho da angústia, mas eu acredito que é uma suspensão mínima e salutar aí para o processo. Pois não. Doutor Daniel ou algum outro criador deseja fazer mais algum questionamento ou alguma intervenção? Doutor Alex Luciano Valadares de Almeida, solicitando a palavra para a manifestação. A palavra está com o senhor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os credores. Boa tarde, doutor Thomas, representando a Recuperando. Eu gostaria de aderir à preocupação manifestada pelo nosso secretário, doutor Daniel. Realmente, eu diria que é, no mínimo, estranho chegarmos à Assembleia e termos uma proposta de encaminhamento de suspensão de prazo sem apresentação de nada concreto. E aí eu gostaria de formular um questionamento ao doutor Thomas. O doutor Thomas falou que seria necessário mais tempo para concluir as negociações, que os credores não estão maduros com o plano. Eu gostaria de perguntar, doutor Thomas, que negociações são essas? Porque eu aqui represento praticamente 50% dos créditos dos quirografários e não recebi nenhum tipo de contato relacionado à negociação de crédito. E o que me parece mais estranho ainda que isso seja dito. Me parece que estão havendo, então, negociações individuais, é isso? Mas a Assembleia de Credores serve justamente para que possamos discutir, avaliar e negociar o plano. Muito estranho, nessa altura do campeonato, depois de um mês, praticamente, da primeira chamada, né? Os senhores tiveram aí um prazo mais do que razoável para conversar com todos que tinham que conversar, né? Vim com uma proposta de encaminhamento, assim, sem nada concreto. Veja bem, eu não sou contra a postergação, caso haja necessidade de discussão, caso haja necessidade de negociação. O que me parece que não é muito adequado é um encaminhamento dessa forma, de forma genérica, sem nada concreto. E eu queria entender o que está sendo negociado com quem. Porque, até agora, esse é a primeira oportunidade que o Ecologic Ville tem de conversar, discutir o plano e, principalmente, negociá-lo, que é justamente o objetivo dessa Assembleia. Agora, se estão acontecendo conversas no individual, conversas em paralelo, eu gostaria de conhecer. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, doutor Alex, obrigado pela manifestação. Doutor Thomas, o senhor está para falar. Obrigado, doutor Leonardo. Boa tarde, doutor Alex. Na verdade, eu compartilho da mesma estranheza, né? Porque o Condomínio Ecologic Ville foi exatamente o primeiro credor procurado para discutir o plano, já no início do ano passado. Vocês não manifestaram nenhum interesse em discutir o plano, nós solicitamos informações
exatamente para conhecer o âmbito dos créditos de todas as discussões. Essas informações, elas demoraram praticamente um ano, vieram parcialmente agora em novembro e dezembro, quando, então, iniciou-se um litígio enorme entre MPE e condomínio em relação a unidades que foram tomadas pelo condomínio há anos. E, desde então, nós não tivemos qualquer posicionamento de vocês no sentido de negociar o plano. A proposta de pagamento do plano está nos autos desde junho. E eu acho que a possibilidade da recuperanda discutir com credores, ela é totalmente legal. A Assembleia de Credores, ela também é este ambiente, mas ela não veda a que discussões sejam feitas com outros credores. Então, o condomínio, ele tem um crédito relevante, acho que até do ponto de vista discutível, até tenho dúvidas em relação ao direito de voz e voto do condomínio nessa recuperação judicial, mas ele não é o único credor. Então, se o condomínio quiser apresentar uma proposta e quiser discutir, como sempre, a recuperanda está aberta a esse tipo de discussão. Mas, desde o início, nos pareceu uma posição bem intransigente, a do condomínio, de não querer discutir. Então, se o condomínio não quer discutir o plano, obviamente só cabe à recuperanda iniciar essas discussões com os demais credores. Afinal, o condomínio não é o único credor. Então, é nesse sentido. Com certeza, não é com o condomínio que nós estamos esperando um desfecho para poder votar o plano dia 8 de março, já que vocês claramente já se colocaram contrários a qualquer plano, independentemente do que seja. Tá? Então, essa a resposta que eu tenho para o doutor hoje. Mas, se quiser discutir o plano, se tiver alguma proposta viável, não adianta chegar aqui e falar, não, vamos pagar tudo ano que vem, que não tem condição, a gente está aberto a discutir. E acho que é exatamente por isso que também uma suspensão de algumas semanas pode ser proveitosa. Se o condomínio ainda quiser discutir, a gente está aberto a receber essas propostas. Doutor Gustavo, ele solicitou a palavra para a manifestação. Entretanto, só para a gente mais bem ordenar os trabalhos, doutor Gustavo, eu vou pedir licença para o senhor. Já o faria, de qualquer modo, mas sobremaneira, diante da manifestação do doutor Alex, eu vou devolver a palavra a ele, em seguida ao doutor Thomas, caso ele deseje dela fazer uso, depois o senhor fala, doutor Gustavo. Doutor Alex, o senhor já está com a palavra, fique à vontade. Obrigado, presidente. Apenas para registrar, o condomínio nunca recebeu nenhum tipo de contato para negociação do plano. O senhor sabe, doutor Thomas, que os contatos que foram feitos em meados do ano passado foram feitos para discutir unidades de terceiros dentro do Ecologic Ville. Eu acho que não nos cabe aqui entrar em discussões particulares, até em respeito aos demais credores, mas o contato foi feito, inclusive com troca de planilhas, sobre propriedade de unidades que nem são da MPE, ou não seriam da MPE, seriam de terceiros, de outra empresa, em que a sócia da MPE também participa. Eu acho que nós não podemos aqui confundir as situações. Contato para discutir plano de recuperação judicial não tivemos. Que bom que existe essa abertura, porque nós o faremos, então, a partir de agora. Só fico frustrado porque imaginei que começaríamos a conversar no dia de hoje. Mas, ok, vamos aguardar o posicionamento dos demais credores e avaliar o que vai ser, que decisão será tomada quanto a esse encaminhamento. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, obrigado, doutor Alex. Antes de passar a palavra para o doutor Thomas, eu gostaria só de registrar que, independente da gente ficar aqui discutindo se houve, se não houve tentativas, tendo inequivocamente a recuperanda manifestado publicamente que ela está aguardando a manifestação dos senhores, eu acho que a gente consegue superar esse fato, se houve ou não. E aí a gente consegue caminhar para o objetivo maior da recuperação, que é a discussão do plano de recuperação judicial e sua aprovação ou rejeição, conforme for a vontade da maioria dos credores. Doutor Thomas, se o senhor quiser, a palavra estará franqueada ao senhor. Obrigado, doutor Leonardo. Eu
Eu penso igual, eu acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo se houve ou não houve. Eu tenho muita certeza do que fez. É, acho que você discutir valores do plano de recuperação judicial e as unidades do Ecologic Ville são coisas simbióticas, né? Afinal, são as unidades produzidas que permitem gerar renda para recuperando. Então, sempre essas negociações foram tratadas de uma forma equânime. Não existe como você resolver uma coisa e não resolver outra, haja vista, como o próprio doutor Alex colocou, a relevância do crédito do condomínio na recuperação judicial. Mas, enfim, se essa discussão, por alguma razão, falha de comunicação, não foi possível, ela acredito que está superada. Se o condomínio quiser discutir uma proposta de pagamento em relação ao plano de recuperação judicial, com certeza a gente continua aqui aberto e à disposição dos credores. Obrigado, turma. Pois não. Doutor Alex, só uma última vez eu consultaria o senhor, já tendo visto até a manifestação do senhor, de que o senhor havia vindo para essa Assembleia com o propósito de negociar, até para a gente ganhar tempo. Em dado se o senhor tem alguma proposta para fazer, já para deixar registrada, para recuperando neste momento? Boa tarde, senhor presidente. Eu tenho sim, mas eu gostaria, primeiro, de ver qual vai ser o desfecho dessa questão que foi levantada pela Recuperando. Se, eventualmente, a decisão for pela postergação, eu prefiro não apresentar a proposta neste momento. Está aqui comigo, inclusive com observações, né? E, enfim, se formos fazer na data de hoje, eu apresentarei. Caso contrário, se houver a postergação, prefiro conversar individualmente com os representantes da Recuperando para talvez trazer algo para a próxima, se eventualmente essa for a decisão da Assembleia. Pois não, doutor. Agradeço a intervenção do senhor e passo a palavra ao doutor Gustavo do Carmo Laudares. Doutor Leonardo, por gentileza, antes de passar a palavra para o doutor Gustavo, o doutor poderia nos conceder uns 5 minutos para a gente atualizar a ata, deixar ela certinha aqui? Pois não. Então, doutor Gustavo, mais uma vez eu peço desculpas para o senhor por deixá-lo aguardando, mas só para a gente mais bem ordenar os trabalhos, eu estou suspendendo a Assembleia por 5 minutos, até para permitir que o secretariado da Assembleia consiga registrar adequadamente as discussões havidas até o momento. Voltando, o senhor tem a palavra, que o senhor vai ser o primeiro a falar. A Assembleia está suspensa, agora são 14h29, nós voltamos às 14h35.
Boa tarde a todos. Nós estamos retomando os trabalhos. Verifiquei que o doutor Gustavo, ele dispensou o uso da palavra. Espero, doutor, sinceramente, que não tenha sido por ter deixado o senhor esperando. Caso o senhor deseje fazer uso da palavra, muito bem-vindo. O espaço está à disposição do senhor, caso queira. Algum outro credor deseja fazer algum questionamento, alguma intervenção ou algum registro? Peço que, por gentileza, se manifeste via chat. Doutora Brenda, enquanto a gente aguarda eventual manifestação adicional dos credores, eu indago a senhora se a Brasil Expert teria disponibilidade para a gente continuar os trabalhos no dia 8 de março, para que a gente encaminhasse a votação nesse sentido. Temos sim, doutor, para o dia 8 de março, no mesmo horário. A partir das 13 horas o cadastramento e às 14 o início dos trabalhos. Não tendo havido manifestação de qualquer outro credor, eu pediria, Brenda, que vocês encaminhassem a votação a respeito da suspensão dos trabalhos assembleares. O doutor Daniel, ele deseja fazer uso da palavra novamente. Enquanto vocês vão preparando aí a enquete, a palavra está com o senhor, doutor Daniel. Pessoal, só uma dúvida. Vamos votar, aliás, foi proposto o adiamento da Assembleia para o dia 8 de março, mas como é que vai ser? O plano vai ser apresentado com antecedência a essa data? Será apresentado nos autos? Como é que vai ficar essa questão? Vamos chegar aqui, vamos ler e vamos votar. Doutor Thomas, a palavra está com o senhor. E antes disso, eu gostaria até, dentro do que o doutor Daniel ponderou, de sugerir um encaminhamento, uma sugestão para a recuperanda, de que um eventual aditivo ao plano de recuperação judicial, ele fosse apresentado com antecedência e a gente já fizesse constar em ata a data limite para tanto, até em respeito ao princípio da não surpresa, considerando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, entendendo que o princípio da não surpresa também se aplicaria à apresentação de modificativos ao plano de recuperação judicial em Assembleia, nada obstante, aonde sempre seja de clareza solar, estabelecer que a alteração ao plano ela pode ser feita até a Assembleia, inclusive. É só uma sugestão de encaminhamento dentro do que o doutor Daniel colocou, a bem aí da regularidade dos trabalhos e da celeridade do processo, para a gente tentar, de algum modo, recuperar o tempo perdido até o início do processamento dessa recuperação judicial. Perfeito, doutor Leonardo. Não, acho que a ideia é essa mesmo, a gente protocolar um aditivo ao plano com antecedência para a Assembleia, para que todos possam analisar e já ter conhecimento de quando a Assembleia for reinstalada. Se a suspensão ficar mesmo para o dia 8, eu sugeriria da gente ter um compromisso da recuperanda na ata de apresentação de nova versão do plano nos autos até dia 28/2. Seriam aí 10 dias de antecedência. Segunda-feira que não vai dar 10 dias, porque fevereiro, esse ano está 28 dias, mas aí a gente está em uma semana, até 8 dias até a próxima semana. Isso. Então, eu vou pedir ao secretário que registre em ata o compromisso da recuperanda, obviamente que não é uma renúncia, né, doutor Thomas, ao direito de apresentar um novo modificativo na forma da lei. Sim. Doutor Daniel, mais alguma observação? Não, eu só queria que, se pudesse, a gente trabalhar com um prazo de 10 dias, né? Essa questão do 28 aí, do mês de fevereiro ser mais curto, né? Pode atrapalhar o estudo concreto do plano.
Que Seria possível a gente colocar no dia 25, doutor Thomas, na sexta-feira antecedente? Foi isso que eu pensei, foi isso que eu pensei. Que eu confesso que eu queria aproveitar que se eventualmente a gente precisar de algum ajuste, queria aproveitar o fim de semana. Foi por isso que eu sugeri do dia 28. Se eu não estou Aliás, enganado, nós temos o carnaval aí, hein? O carnaval, se eu não estou enganado, é a última semana de fevereiro, tem que olhar isso aí também, agora que eu lembrei. 25 de fevereiro exatamente, 25 de fevereiro a 5 de março. Então, carnaval? deixamos no dia 28 mesmo, doutor? Até considerando aí o carnaval? Sexta-feira de carnaval é 25, doutor Leonardo? É isso? Eu estou totalmente perdido aqui, sim, com o calendário com data direitinho. Sim, a terça-feira de carnaval, aliás, dia 28 é segunda-feira de carnaval, doutor Thomas. Então, no dia 25, com mais razão, se justifica. Não, tudo bem, pode ser dia 25. Aí o senhor pode pular carnaval esse ano se a Covid deixar. Acho que não vai deixar. Acho que vai cancelar para todo mundo, mas vamos lá. Dia 25/2, então. Algum outro criador deseja fazer uso da palavra? Agradeço pela intervenção, doutor Daniel. Muito válida. Sugestão sim. Algum outro criador deseja fazer uso da palavra? Ou já podemos colocar em votação a suspensão da Assembleia? E antes de colocar, Brenda, eu pediria, por gentileza, que você, mais uma vez, explicasse aos presentes como vai ser o processo de votação, por gentileza. Ok, doutor. Nós vamos liberar a votação e é muito simples para fazer a votação, é só clicar no botão realizar votos, que fica do lado esquerdo da tela. Após, é só clicar em aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos. Depois é só clicar em confirmar. Caso os doutores queiram, pode votar individualmente, selecionando credor a credor. Se alguém tiver alguma dúvida de como proceder, é só informar pelo chat. A votação já está liberada, podem iniciar. Brenda, a data da retomada ficou errada, o doutor Daniel nos posiciona. Então, eu peço que, como eu não tenho acesso à votação, por motivos óbvios, eu peço que verifique isso e, em estando errada, torne sem efeito a primeira votação e recoloque a votação para continuarmos no dia 8 de março de 2022, às 14 horas. Estou verificando. Obrigado mais uma vez, doutor Daniel. Estamos verificando, doutor, só um minuto. Pois não. Peço desculpa a todos pelo equívoco, a data já foi alterada, os doutores podem atualizar a página, caso não tenha alterado. Doutor Alex, só esclarecendo o senhor, nós iremos votar a suspensão dos trabalhos assembleares para que eles se reiniciem no dia 25, no dia 8 de março de 2022. A data de 25 de fevereiro, uma sexta-feira, atendendo a sugestão do Dr. Daniel, seria a data para que a MPE apresentasse o aditivo ao plano de recuperação judicial ou, em assim preferir, no plano de recuperação judicial modificado, para que dê tempo para que todos os credores o examinem entre os dias 26 de fevereiro até o dia 8 de março e tenham condições de deliberar de uma forma mais tranquila e sem atropelos. Agradeço, senhor, pela intervenção.
Brenda, o credor João Ricardo, ele está com um problema na votação. Ok, doutor, verifiquei aqui no chat. Resolvido. Ele informou que está resolvido. Ok. Se algum Obrigada. credor tiver tido problema na votação, por gentileza, faça como o doutor João se manifeste via chat. Não por isso, doutor João. Todos já votaram, doutor. Nós estamos gerando o gráfico e apresentaremos em alguns minutos, tá? Pois não. Não há necessidade de suspensão dos trabalhos. É rapidinho, né? Isso, doutor. Uns 2 minutinhos nós já temos o resultado. Pois não. Então, não vou nem suspender os trabalhos. Assim que possível, assim que estiverem prontos, podem ser projetados os gráficos de votação. Doutor Leonardo, nós já temos o resultado, podemos apresentar? Pois não, assim que possível. Ok, 100% dos credores presentes votou favoravelmente a suspensão dos trabalhos assembleares para o dia 8 de março, a partir das 14 horas, lembrando a todos que o credenciamento para participar da Assembleia vai ser feito entre as 13 e as 14 horas do dia 8 de março. Os credores que já enviaram seus dados de representação para mim não têm necessidade de enviar novamente procuração e o documento de identidade, os atos constitutivos dos credores que representam, lembrando que a continuação dos trabalhos assembleares só se farão presentes os credores que estavam no ato de aprovação, né? No ato de instalação dos trabalhos na data 20. Caso algum colega aqui presente não possa estar presente no dia, ele pode se fazer substituir por outro advogado ou até o próprio credor, e nesse caso a gente pede que nos envie com antecedência de até 24 horas um e-mail da mesma forma que os senhores e as senhoras enviaram quando da primeira e da segunda assembleias. Me confirme, por gentileza, Brenda, os credores receberam um novo login e nova senha na véspera da Assembleia, correto? Ou serão os mesmos? São os mesmos, doutor, mas nós iremos encaminhar a título de lembrete, um dia antes da Assembleia.
Então, tá, joia. Eu agradeço a todos. Não havendo mais nada a tratar à vista do que foi deliberado pelos senhores e pelas senhoras na Assembleia, eu vou suspender os trabalhos, a gente não está encerrando a Assembleia, para que ela seja retomada no dia 8 de março. Eu pediria àqueles credores, em especial, cujo nome eu mencionei no início da Assembleia, que permanecessem conosco para que a gente passasse as orientações a respeito da assinatura da ata, e a todos os demais credores que assim quiserem, também permaneçam para a gente acompanhar a leitura da ata. Ao final da leitura, caso exista alguma incorreção, algo relevante que foi omitido, eu peço aos senhores que se manifestem da mesma forma, primeiramente via chat, e depois a gente abre a palavra para as correções. Brenda, vocês devem precisar de mais alguns minutinhos para finalizar a ata. Estamos fazendo uma revisão final, doutor. Creio que em 10 minutos a gente consiga terminar, tá bom? Então, tá, João. Então, daqui 10 minutos, agora são 14h52, às 3h02, nós voltamos para a leitura e conferência da ata. Obrigado a todos.
Boa tarde a todos. A gente vai manter a suspensão por mais alguns instantes, enquanto o pessoal da plataforma BEX finaliza a revisão da ata. Em instantes a gente volta. Senhoras e senhores, nós vamos retomar os trabalhos. Eu pediria à Brenda gentilmente que projetasse a ata e procedesse à leitura para que todos pudessem acompanhar. Qualquer dúvida ou correção, ao final da leitura, a gente corrige. Quando quiser, Brenda. Ok, doutor. Só um minuto que eu estou compartilhando na tela. Consegue visualizar, doutor? Sim? Ok, vou fazer a leitura, então. Ata da Assembleia Geral de Credores, MPE Construtora Incorporadora Eireli, segunda convocação, 24 de janeiro de 2022, processo autos número 5566-386-05-2019-809-0024. 24 de janeiro de 2022, às 14 horas. Assembleia Geral de Credores virtual operada pela plataforma BEX. Convocação, edital devidamente publicado no DJE de Goiás, 3.363, seção 3, na data de 26/11/2021, expedido nos autos da recuperação judicial da MPE Construtora Incorporadora Eireli. Em trâmite, a terceira vara civil da comarca de Caldas Novas. Encerrada a lista de presença, encontrava-se presente o administrador judicial, o representante da recuperante e os credores relacionados na lista de presença que acompanha a presente ata. Instaurados os trabalhos em segunda convocação, com a presença de qualquer número de credores, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.061, foi realizada a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores. Dando início aos trâmites do conclave, o administrador convidou o representante das credoras André de Paula Campos e Adriana de Paula Campos, representados pelo Dr. Daniel Jordan Oliveira, para ser o credor secretário, que ao final da Assembleia promoverá a validação dos seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final pelo e-mail daniel@jordan.com.br para a conferência final e assinatura digital. Para a assinatura da ata foram convidados 2 credores de cada classe, para os quais a ata também será encaminhada para o e-mail já cadastrado junto a esta administradora judicial para assinatura digital, sendo indicados classe 1 trabalhista, credor Thaisa Oliveira da Costa, representada pelo Dr. João Ricardo, na classe 3 não há créditos, na classe 2 não há créditos, na classe 3 o credor André de Paula e Adriana de Paula, representada pelo Dr. Daniel, e o credor Banco PAN, representado pelo Dr. Guilherme Pisotti. E na classe 4 não há créditos. O presidente promoveu alguns esclarecimentos sobre a operacionalidade do sistema de assembleia virtual, explicou que todos os credores terão seu direito de voz e voto respeitados, que a manifestação se dará de forma ordenada, de acordo com o pedido de palavra, através do bate-papo disponibilizado por videoconferência.
Feitos os esclarecimentos iniciais, o presidente passou a palavra ao advogado da recuperanda, Dr. Thomas Santana, cumprimento a todos, informou que o plano já foi apresentado nos autos, entretanto, depende de alguns ajustes. O plano não reflete as negociações atuais, assim, não pode ser um plano final para votação. Deste modo, pretende a suspensão da Assembleia para o dia 8/3/2022. Finalizada a explanação por parte do representante da recuperanda, o presidente franqueou a palavra aos credores presentes, informando que a palavra deveria ser requerida pelo chat disponibilizado, e que na ordem das solicitações, cada um dos credores teria seu direito de voz. Dr. Daniel Oliveira, secretário desta Assembleia, cumprimentou a todos, questionou a recuperanda sobre o adiamento por parte da votação do plano, pois não verifica motivos para a suspensão do conclave. A recuperanda considerou que ainda não houve consenso com todos os credores para a discussão do plano. E, para isso, está concluindo negociações para a finalização do plano ajustado. Dr. Alex Luciano cumprimentou a todos e informou que adere às manifestações pelo secretário, informando que chegará nesse momento sem nada em concreto, que estranha a alegação de negociações entre recuperando e credores. Esclareceu que representa quase 50% dos créditos de sua classe, porém, não está recebendo propostas. Questiona se está ocorrendo propostas individuais. A recuperanda informou que também estranha a alegação do credor, pois o condomínio foi o primeiro credor pelo qual foi procurado pela recuperanda. Ocorre que não demonstrou nenhum interesse em discutir o plano. O Dr. Alex reforça que o condomínio não recebeu nenhum contato para a discussão do plano, mas está à disposição para futuras negociações. Questionado pelo administrador judicial se havia alguma proposta para apresentar, informou que, se o plano for discutido, apresentará neste dia, caso contrário, prefere apresentar em outro momento. Doutor Daniel solicitou... Desculpa interromper, mas apresentará e contrário faltamos acentos. Apresentará nesse dia e caso contrário. Doutor Daniel solicitou que seja apresentada uma apresentação. Na verdade, o condomínio, os dois parágrafos lá atrás, está errado. Esse aqui, recuperando, informou também. Isso. Obrigado, doutor Daniel. Já havia visto, esse tinha deixado para o final. Pode prosseguir, doutor? Sim, Doutor Daniel solicitou que seja apresentada uma data para apresentação do aditamento ao plano, ficando estabelecido que eventual aditivo, nova versão do plano de recuperação, será apresentado até o dia 25/2/2022, sexta-feira. Não havendo novas manifestações dos credores, o administrador judicial passou a votação para a suspensão da Assembleia para o dia 8/3/2022. Feitos os esclarecimentos, o presidente declarou aberta a fase de votação, submetendo a votação quanto à suspensão da presente AGC para retomada no dia 8/3/2022, a deliberação dos credores. Após, foi constatado a aprovação do mencionado pleito por 100% do valor dos créditos com representantes presentes. O presidente declara a suspensão da presente Assembleia para retomada no dia 8/3/2022, com cadastramento das 13 às 14 horas e início da Assembleia às 14 horas, a ser realizada de forma virtual pela plataforma BEX. Por fim, o administrador judicial suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata. Na sequência, a ata foi lida pelo administrador judicial,
aprovada pelos credores presentes e segue assinada em conformidade com o artigo 37, parágrafo 7º da Lei nº 11.101 de 2005. Os trabalhos foram encerrados às 14 horas, às 15 horas e 15. Caldas Novas, 24 de janeiro de 2021. Brenda, antes de franquear a palavra dos credores, o doutor Daniel, ele pede que seja feita observação, desde logo definida a parte pelo secretário dos Trabalhos, no sentido de que a recuperanda apresentará sobe um pouquinho, o modificativo do plano, que fica estabelecido que evento auditivo na versão será apresentado nos autos até o dia 25. Nesse momento, eu indago, em primeiro lugar, ao doutor Daniel, se ele tem alguma outra observação a fazer com relação à ata, afinal, ele é o nosso secretário no dia de hoje. Ok, sem observações. Quanto aos demais credores, alguém tem alguma consideração, algum pedido de correção a ser feito com relação à ata? Peço a gentileza de se manifestar via chat. Não tendo havido nenhuma manifestação até o momento, apenas por formalidade, eu pergunto a todos os senhores credores se os senhores aprovam a ata de assembleia tal qual lida pela doutora Brenda. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Quem, porventura, desaprovar, por gentileza, se manifeste via bate-papo. Okay, a única manifestação foi o doutor Guilherme manifestando concordância com o termo das atas. Então, eu declaro aprovada a ata da Assembleia Geral de Credores, da MPE Construtora e Incorporadora Eireli. Agradeço mais uma vez a todos os senhores e as senhoras, e em especial ao pessoal da Brasil Expert, na pessoa da doutora Brenda, pelo suporte dado na tarde de hoje. Desejo uma boa tarde a todos, espero vê-los todos bem e com saúde no dia 8 de março, a partir das 13 horas, às 14 horas, iniciaremos os trabalhos. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Só para informar que eu acabei de encaminhar a ata, peço que todos verifiquem o recebimento nos e-mails, por gentileza. Ok, os credores que vão assinar, por favor, permaneçam na sala para a gente sanar qualquer dúvida. Aqueles que não irão assinar a ata, fiquem à vontade para deixar a nossa reunião quando desejarem. Só para informar, doutor, para aqueles que não participaram da assembleia passada, que a assinatura é feita pelo aplicativo QuickSign. Então, vocês receberão um e-mail do QuickSign, é só clicar em visualizar para assinar, que abrirá a página do seu navegador. É só preencher com CPF, data de nascimento, e na sequência vocês receberão um segundo e-mail com um token. É só copiar e colar no campo do QuickSign e finalizar a assinatura. Obrigado, doutor Thomas. Está pendente apenas a assinatura do doutor Guilherme. Muito obrigada aos demais.
assinaturas finalizadas, doutor Leonardo. Então tá, já. Doutora Brenda, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. E que até agradeço. o 8 de março. Tá bom, gente? Uma ótima tarde. Tchau, tchau.